tudo bem? Professor Ricardo aqui novamente. Vamos fazer uma aulinha aí sobre formas de tratamento para os sextos anos. É uma aula bem simples, tá? Que a gente vai ver as formas de tratamento que a gente tem na nossa língua portuguesa. A gente vai abordar aí as habilidades essenciais mencionadas abaixo, ok? Então aí temos aqui uma imagem, tá? Então, vocês imaginam como que eles se relacionavam, como eles se tratavam nessa época? Será que eles chamavam uns aos outros de você aí, ei, eu, você, tu, ele, nós, vós? Como será que eles se chamavam? Vossa Excelência, Vossa Eminência, Vossa Majestade, Vossa Senhoria, Barão. Então, tem vários nomes, né, ao longo da nossa história a respeito desses pronomes de tratamento, né, das formas de tratamento. Então, a gente vai ver alguns que a gente usa até os dias atuais. Se analisarmos com bastante cuidado, podemos notar um processo de comunicação entre os personagens dos quadros apresentados no slide anterior. Na tela que representa o apaixonado e turbulento amor entre Tristão e Isolda, percebe-se que se fôssemos representar a fala dos personagens, deveria ser algo adequado à vestimenta e à delicadeza dos enamorados, pois estão em uma situação de informalidade e carinho. Por outro lado, ao olharmos o quadro de Rembrandt, notamos uma alta formalidade, porque ele retrata uma situação tensa e com pessoas de pouca ou nenhuma intimidade. Além do mais, há um corpo sendo estudado cientificamente. Então, o que Kotzer diz sobre a comunicação? Então, é um processo que consiste em um emissor transmitindo uma mensagem através de um meio para um receptor que reage. Então, faltando qualquer um dos elementos, emissor, mensagem, receptor, a comunicação não acontece. Então, se não tiver lá um emissor, a mensagem que ele quer passar e o receptor, eu sou o emissor. Essa minha aula é a mensagem e vocês são os meus receptores. Então, se não tiver esses três, não acontece a comunicação. Se tiver faltando um aqui, se eu ficar mudo, eu sou o emissor, vocês estão aí no receptor e eu ficar mudo, eu vou conseguir transmitir algo para vocês? Não. Se eu gravar essa aula, eu estou passando a minha mensagem, estou dando a minha aula, se vocês não assistirem, eu vou conseguir me comunicar com vocês? Não. E se eu não estiver aqui, eu só colocar o slide aí para vocês e vocês receberem, eu vou conseguir? Sim. Porque aí o emissor, que sou eu no caso, eu transmiti através da escrita. Aí, ok. Então, eu sou o emissor, só que eu sou um emissor oculto, tá bom? Essa é a ideia. A linguagem coloquial, que é aquela linguagem formal ou popular, é aquela que a gente usa no cotidiano. A gente já teve uma aula sobre isso, lembra? Então, em contextos nos quais não se exige a observância total da gramática, de modo que há mais fluidez na comunicação feita através de diálogos. Na linguagem formal, é comum o uso de gírias e palavras infanto-juvenis, além de livros de muitos diálogos. Já a linguagem formal ou culta é aquela que a gente aprende na escola que carrega consigo a rigidez das normas gramaticais. É a que eu ensino para vocês. É utilizada principalmente em textos e profissões que a exigem, como o advogado, o juiz, né, o professor. Então, todas as profissões, na verdade, independente da sua profissão, falar corretamente é o mínimo do mínimo, né? Você não pode estar lá, terminou o terceiro colegial, no caso, né, nono ano, por exemplo, terminou o nono ano, terceiro colegial, terminou os estudos, né, da educação básica, que é do primeiro aninho até o terceiro colegial, você não pode sair, mas eu sou caixa, eu sou servente, eu sou coletor, né, de resíduos. Não importa, você terminou, você estudou.
Então, todos devem falar corretamente. Claro que você não precisa ficar preocupado com essa linguagem formal oculta quando você está num meio social com a família, na rua conversando com algum vizinho, vai comprar alguma coisa no supermercado. Aí é aquela conversa mais informal, mais popular, que você não está presa à gramática. Mas aí se você vai conversar, né, com o seu chefe, ou numa entrevista de emprego, ou se você vai fazer uma faculdade, se você vai apresentar um seminário, né, um trabalho, aí você, opa, agora tenho que, né, postura, entonação, palavras corretas. Aí é a importância dessa comunicação mais profissional, mais culta, mais formal. Autoapresentação. Inúmeras são as situações em que devemos nos expor ou apresentar os nossos saberes perante os outros. Vamos então aprender a nos apresentar usando a norma culta. Para tanto, precisamos adquirir determinados conhecimentos linguísticos e culturais sobre o uso de nosso idioma. Onde a gente aprende isso? Na escola, aqui nas videoaulas, né? Então, é o primordial. Você estudando, você praticando, você vai aprender. Agora, você não prestando atenção, você não praticando, você não se interessando, aí fica difícil o seu processo de evolução cognitivo, de evolução enquanto ser humano. Às vezes a gente vê lá as pessoas, né, que em alguns países, principalmente aqui no nosso país, né, nosso Brasil, que tem certos tipos de atitude que você fala, nossa, mas que pessoa grossa, ignorante, estúpida. Muitas vezes ela não tem muito conhecimento, então para ela não tem um filtro, né, para saber o que de repente seria, né, uma maneira mais educada, mais sutil. Por isso que às vezes as pessoas brincam, né, falando assim, aquele lá é de berço, né, aquele lá vem de berço, porque a pessoa é muito educada, não fala palavrão, né, não se comporta como se fosse, né, um vândalo, né, que destrói tudo, que quebra tudo. Tudo isso tem a ver com educação. Então, quando a gente estuda, a gente não aprende só a ler, escrever, somar, dividir. A gente aprende o quê? A gente aprende a se relacionar com as pessoas, a como se dirigir a essas pessoas. Hoje a gente vai ver essas formas de tratamento, né? Então, tudo isso é muito importante. Ao encontrarmos uma pessoa conhecida, devemos cumprimentá-la em diversas ocasiões e de várias formas. Ao acordarmos, costumamos desejar bom dia, ou quando encontramos uma pessoa conhecida até às 12 horas, à tarde costumamos dizer boa tarde, e à noite, boa noite. Ok, não sou, eu sou do típico, eu sou o típico que, eu sou do tipo, na verdade, eu sou tipo que não falam muito bom dia, não. Acordo cedo e tá. Cumprimento, óbvio. Olá, tudo bem? Oi, né? Mas assim, um bom dia acabo também não falando, mas ok também falar, né? Tem gente que fala bom dia, eu falo assim, olá, tudo bem? Né? Aí à tarde eu já tô mais acordado, já tô mais alegre, daí eu já dou um boa tarde, boa noite. Aí a gente já dá uma acordada. Mas durante o dia, quando eu acordo, né, chego na sala de aula, olá, pessoal, tudo bem? Né, vamos começar a aula, né, a gente está acordando, os ânimos estão, né, a gente está começando ainda o dia, mas tem gente que já faz questão, né, bom dia, já acorda com aquela felicidade. Ok, legal, vamos responder, bom dia, oi, olá, mas nunca deixar a pessoa no vácuo, né, nunca deixar a pessoa no gelo, como vocês falam. Aqui uma breve história acerca dos pronomes de tratamento. Eu não vou ler, esse daqui vocês apertem pause, leiam, tá? Que é uma curiosidade, para a gente dar seguimento aí à aula, senão ela fica meio monótona, fica muita leitura. Então, apertem aí pause, dê uma lida. Eu vou continuar porque eu quero pegar aqui o ponto principal com vocês, tá? Sobre os pronomes de tratamento, tá? Então, o emprego dos pronomes de tratamento obedece à secular tradição, ou seja, tradição secular, muito de séculos, né? Vossa Excelência é de uso consagrado para as seguintes autoridades. Então, do Poder Executivo, olha quantas pessoas aí, governadores, vice-presidente, presidente da República, secretário, embaixadores, a gente vai usar aí o Vossa
excelência. Então, claro que você não precisa ir lá na Câmara, né, dos deputados, dos vereadores, no Senado e falar com eles, Vossa Excelência poderia me atender? Não, não precisa, né? Você, o senhor, ok. Eles usam quando eles estão lá, né, numa sessão, né, que daí eles vão fazer conversa entre eles, votação, aí eles se tratam assim, entre eles, Vossa Excelência. A gente, quando for conversar com eles, não precisa, pode falar com eles, né, como senhor, você, como eles preferirem. Mas só para vocês saberem que o pronome de tratamento Vossa Excelência é usado do Poder Executivo que estão elencados aí na tela de vocês, certo? Poder Legislativo, mais alguns aí também. Olha quantos a gente usa o Vossa Excelência. Um pronome de tratamento para uma galera toda. Poder Judiciário. As demais autoridades serão tratadas com o vocativo senhor, que é o que eu disse, ou você, tem gente que não gosta de ser chamado senhor, que é o senhor senador, senhor juiz, senhor ministro, senhor governador. Ok? O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos chefes de poder é Excelentíssimo Senhor, seguido do cargo respectivo. Excelentíssimo Senhor Presidente da República. Excelentíssimo Senhor Presidente do Congresso Nacional. Excelentíssimo Senhor Presidente do Supremo Tribunal Federal. Então aí a gente já muda mais um pouquinho esse Vossa Excelência. No envelope, o endereçamento das comunicações dirigidas às autoridades tratadas por Vossa Excelência terá a seguinte forma: a Sua Excelência, o senhor fulano de tal. Então, aí o Vossa Excelência, quando for essas autoridades, né, endereçadas, a gente vai tratar como a Sua Excelência, o senhor e o nome da pessoa. Beleza? Isso quando for escrever, tá? Em comunicações oficiais, está abolido o uso do tratamento digníssimo. As autoridades indicadas nos slides anteriores, então a digníssimo não vai mais usar. A dignidade é pressuposto para que se ocupe qualquer cargo público, sendo desnecessária sua repetida evocação. Vossa Senhoria é empregado para as demais autoridades e para particulares. O vocativo adequado é Senhor fulano de tal. Tá bom? Como se depreende do exemplo acima, fica dispensado o emprego do superlativo ilustríssimo para as autoridades que recebem o tratamento de Vossa Senhoria e para particulares. É suficiente o uso do pronome tratamento senhor. Então pode ver aí que alguns, o digníssimo, ilustríssimo, que a gente usava lá mais, né, nos séculos passados, a gente já foi abolido, já não se usa mais, não precisa mais fazer o uso desse tipo de pronome de tratamento. Então já deu uma enxugada aí, né? Salvo nossa vida. Atenção, a palavra doutor não é forma de tratamento, tá? E sim título acadêmico. Portanto, evite usá-la indiscriminadamente. Como regra geral, entregue-o apenas em comunicações dirigidas a pessoas que tenham tal grau, por terem concluído curso universitário de doutorado. É costume designar por doutores os bacharéis, especialmente os bacharéis em direito e em medicina. Nos demais casos, o tratamento senhor confere a desejada formalidade às comunicações. Então, na verdade, por exemplo, os advogados e médicos que não têm doutorado, que é assim, a gente termina a faculdade, você pode fazer um mestrado e um doutorado. Esses que fazem o doutorado, que é o último nível de estudo que a gente pode ter lá, tem depois o PhD, mas seria o doutorado. Esses são os doutores. Um médico que só fez a medicina, só não, né? Que já é bastante coisa, mas que fez a medicina, ele é um senhor, você pode tratá-lo como senhor. Ele só vai ser doutor se ele tiver concluído o curso universitário de doutorado. Então, geralmente, o médico, ele fez a faculdade em medicina, mas não quer dizer que ele tenha feito mestrado e doutorado. Então, ele
poderia não ser chamado de doutor, mas é que aqui ficou tão comum, né, chamar médico de doutor, o advogado de doutor, mas doutor, na verdade, é quem faz um doutorado, não simplesmente quem fez a faculdade em bacharel ou em medicina, beleza? Pronomes de tratamento para religiosos, de acordo com a hierarquia eclesiástica, são Vossa Santidade, né? Santíssimo Padre, Vossa Eminência Reverendi. Olha quantos. Né? Eminentíssimo Senhor Cardeal, eminentíssimo e reverendíssimo senhor cardeal, vossa excelência reverendíssima, vossa reverendíssima. Então, para a hierarquia eclesiástica, ou seja, da igreja, a gente vai usar esses pronomes de tratamento que estão em vermelho, bastante, né? Quem trabalha na igreja, faz parte aí das igrejas, tem bastante possibilidades de pronomes de tratamento a chamar, né? É até difícil decorar isso daí. Mas com o dia a dia, para quem é acostumado. Pronomes de tratamento aí, né? Abreviatura e o uso para cada. Então, o que eu fiz aqui, né, para a gente encerrar, foi aí um quadro, um esqueminha, mostrando o pronome de tratamento, igual a gente viu aí no começo, Vossa Excelência. Qual é a abreviatura? V.ex.azinho lá em cima. É usado para quem? Para essa galera toda. Vossa Magnificência, VM, para quem é usado? Só para reitores de universidade. E a Vossa Senhoria? Mais uma galera. Autoridade judiciária. Autoridades militares. Autoridades eclesiásticas. Autoridades monárquicas, que é o rei e rainha. E outros títulos, tá? Então eu fiz aí um breve quadro, um breve exemplo, tá? Do pronome de tratamento, a abreviatura e para quem é usado. Tentem aí, na hora que vocês estiverem assistindo essa aula, e depois que vocês copiarem no caderno, tenta aí marcar as que a gente mais usa, para quem que a gente usa, e usa sempre. Pode ver aí embaixo aí no professor, que ficou para outros títulos. Quando o professor é masculino, a abreviatura é prof, ponto. Não tem aquele ozinho em cima. Porque esse azinho que a gente coloca em cima, ou o ozinho que está errado, é para mostrar que prof com azinho é porque é professora. A gente fala professoro? Não, né? A gente não fala professoro. Então a gente fala professor. Termina com R. Então não tem aquele ozinho que muitos colocam quando o professor é masculino, tipo professor Ricardo. Aí coloca prof, ozinho e Ricardo. Não é professor o Ricardo, é prof, pronto, Ricardo, porque é professor, termina com R. Então esse A é porque termina igual a Vossa Senhoria, VS, né? E quando ele coloca esse A é porque é um pronome de tratamento feminino, que vai terminar com A. Então, por isso que tem o Azinho. Agora, o Ozinho nunca teve, nunca existiu. Mas eu vejo que muitas pessoas colocam. Tá errado, tá bom? Não precisa. Professor é só o prof, ponto. Beleza? Então, curtam aí agora a escrita de vocês no caderno. Passe tudo para o caderno de vocês, tá? Principalmente essas tabelinhas finais, que é o mais importante. Os textos lá que estão em verde, se não quiser, não precisa copiar, porque ele é mais uma teoria. O importante são esses aqui finais, que eu mostrei aqui, esses quadros finais para vocês. Beleza? Até a próxima aula. Abraço.